A paz do Senhor, eu sou a pastora Renata. A paz do Senhor, sou Rosemary. A paz do Senhor Jesus, eu sou Andréia Furtado. A paz do Senhor, eu sou Elizabeth Couto. E nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Nós queremos saudar todos vocês que nos visitam neste dia, nossos visitantes, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Aproveite esse momento para você comentar, curtir e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Deus abençoe. E se você quer ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, acesse o nosso canal no YouTube. Estamos no 4º trimestre de 2025 e estamos então estudando a revista Lições Bíblicas da CPAD, Corpo, Alma e Espírito, a restauração do ser humano para chegar à estatura perfeita de Cristo. E hoje nós estudaremos a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Enquanto os nossos cientistas procuram veementemente buscar os mistérios do corpo humano, nós já temos a certeza e descansamos em Deus que nós somos a obra perfeita das suas mãos. Não perca esse trimestre, o estudo está fantástico e com certeza trará muitas bênçãos e crescimento espiritual para a sua vida. Vamos orar. Pai, nós glorificamos neste momento o Teu nome. Muito obrigada por mais esse momento aqui de estudo, onde iremos aprender acerca da Tua palavra. Abençoe a cada ouvinte, cada pessoa que precisa ouvir essa mensagem nesse dia. Espírito Santo, usa-nos conforme o Teu querer, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o Guilherme. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a Júlia. E hoje nós iremos realizar a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Verdade prática. A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E o nosso texto bíblico de hoje se encontra em Salmos 139, de 1 a 4 e do versículo 13 a 18. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. No versículo 13 em diante, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Voltemos com os professores. Na lição de número 1, nós estudamos acerca de uma síntese do pensamento bíblico acerca do homem, destacando-se como uma unidade, um ser integral, composto de corpo, alma e espírito. Na lição de hoje, lição de número 2, nós vamos estudar especificamente sobre o corpo, que é substância material do ser humano. Nossa reflexão está baseada nos versículos de 13 a 16 do Salmo 139.
no qual Davi expressa o seu deslumbramento com a criação do corpo humano. Criação física mais extraordinária de Deus. Fruto de uma compreensão espiritual, o salmista vai relatar uma admiração do modo como ele foi criado ainda no ventre materno. Davi vai empregar o termo hebraico iare, que significa terrivelmente maravilhoso. A expressão também é utilizada para revelar o temor no Senhor, reconhecendo assim as admiráveis obras de Deus. Foi esse reconhecimento que levou Davi a admirar a formação do seu corpo. O nosso corpo, embora físico, tangível e sujeito a investigações em laboratórios, é uma obra tão extraordinária que muitos mistérios não podem ser explicados nem mesmo pela ciência, por mais moderna que ela seja. Muito menos pela filosofia. Desde René Descartes, os racionalistas propugnavam que a razão humana seria capaz de explicar todas as perguntas e dúvidas do ser humano, sem necessidade nenhuma de fé. Assim, o racionalismo passou a representar a tentativa de julgar tudo à luz da razão, no afã de liquidar completamente o sobrenatural. Apesar dessas soberbas pretensões humanas, depois de séculos de intensas pesquisas, os grandes cientistas do mundo admitem que ainda se sabe muito pouco da própria fisiologia humana. Não acreditar em Deus como Criador tem levado grande parte da humanidade a viver numa abissal crise de identidade. E ao contrário, não é do mundo que fica tateando, não sabendo ao certo a sua origem, portanto também não sabe sua identidade, muito menos o propósito pelo qual veio ao mundo, também desconhece por consequência o seu destino. A Bíblia nos revelou as perguntas mais elementares, fundamentais e essenciais para a existência humana. Deus revelou lá em Gênesis 2:7 como ele fez o homem, não só a criação e o universo, mas como ele, de uma maneira especial, sendo o grande criador, ele fez a obra da criatura, nós, corpo humano. E Gênesis 2:7 diz que foi do pó da terra, da crosta terrestre, algo aparentemente tão insignificante, pisado depois aí por animais, pelo homem, levado pelo vento, mas o grande valor não estava no elemento, na matéria-prima em si, mas nas mãos que modelaram, naquele ser Deus Todo-Poderoso que soprou em nós o fôlego de vida. O que nos distingue do barro, então, não é apenas a formatação, mas o fôlego que Deus soprou em nós e nos fez alma vivente. Então, nós não ficamos aí sem saber, iludidos com tantas teorias e filosofias sobre a origem humana. Nós sabemos que nós viemos do pó da terra. E como a verdadeira ciência sempre vai estar casada com uma palavra de Deus, que é a verdade, a única verdade, a gente encontra uma simetria perfeita entre o próprio corpo humano e a matéria que ele foi criado aí, que é o pó da terra, essa crosta terrestre. E os mesmos elementos que são encontrados no barro, que são encontrados aí no pó da terra, também são encontrados na biologia do corpo humano. E isso é incrível. Você pega, por exemplo, o ferro, que é essencial à hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. Ele também é o elemento mais abundante na crosta terrestre. É o que dá esse tom avermelhado ao solo, à argila. Ou seja, aquilo que foi encontrado na matéria-prima também encontrado em nós. O cálcio, principal componente dos ossos e dos dentes, também são encontrados em vários solos calcários. Então veja que a mesma composição, os mesmos átomos, complexo de minerais que formam montanhas, que formam rochas, que formam solo, também formam nossos ossos, também formam os nossos músculos, o nosso sangue, mostrando que a Bíblia revela a verdadeira origem do homem. E é interessante que a base de toda a ética moral cristã está em saber que o homem é obra da criação divina. Não há, a evolução não consegue dignificar o corpo humano, a criação humana, o ser humano
como o cristianismo concebe. Porque não é só porque nós fomos criados e somos almas viventes, mas porque fomos pensados, formatados, criados de uma forma especial, como foi dito aqui, Davi no Salmo 139, está assombrado com a maneira tão gloriosa, pessoal, particular, que Deus criou o ser humano. Então você não é obra do acaso, você veio do barro, mas você teve alguém que te modelou, alguém que lá projetou você e eu. Nós não somos obra de um acidente biológico. Nós fomos pensados por um Deus que nos fez e nos projetou a sua própria imagem e semelhança. E a complexidade do corpo humano, a forma de funcionamento de sistemas complexos que funcionam de forma harmônica e perfeita, sem imaginar que alguém projetou isso, é impossível. Isso glorifica a Deus, isso mostra que há uma mente criadora por trás da complexidade e ao mesmo tempo da perfeição do corpo humano. O nosso corpo, o nosso modo de funcionamento, ele desafia a ciência, que consegue descrever muito dessa complexidade, mas não consegue explicar a maior parte dela. Mas que bom que eu e você hoje, neste dia, sabemos, estamos aqui em paz, consciente de que eu fui feita pelo próprio Deus. A nossa origem é o barro e o nosso Criador é o Deus Todo-Poderoso. Quem criou o universo também pensou em mim e em você. As Escrituras afirmam que Deus é o autor da vida. Vejamos o que diz Atos no capítulo 17, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Adão foi feito o protótipo do ser humano. E o que Paulo nos chama a atenção aqui nesse texto, a ênfase que ele está dando, é como Deus criou a humanidade. Embora a teoria evolucionista capitaneada por Charles Darwin diz que homem e macaco têm um antepassado em comum, a inerrante, a infalível, a poderosa palavra de Deus nos assegura que nós viemos de um só homem, de um só sangue. A poderosa mão de Deus nos criou e não tem como fugir dessa afirmação, porque a Bíblia, em diversos versículos, está aí para comprovar isso. Nessa perspectiva, nós podemos pensar também a respeito da origem da mulher. A mulher também foi feita de matéria, porém matéria humana. Ela foi feita de uma das costelas de Adão. E ela foi feita de forma completamente diferente. Na anatomia, na genética, na fisiologia, completamente distinta do homem. E quando Deus apresentou então a mulher a Adão, ele se impressionou, porque realmente era uma beleza, uma obra singular. Em linhas gerais, podemos concluir então que todos os seres humanos foram criados a partir da poderosa mão de Deus. E volto a afirmar, Deus é o autor da vida. Mas e hoje? Como está vivendo a nossa sociedade? Muito da rebeldia dos homens contra Deus tem feito com que eles não gostem dos seus corpos, tenham rejeição aos seus corpos, e o que mais tem acontecido nas clínicas em todo o planeta é que tais pessoas têm procurado de todas as maneiras, através de hormônios, cirurgias e demais coisas que elas têm em suas mãos, modificarem o seu corpo para assim satisfazer os seus desejos. Dessa forma estão desonrando aquilo que Deus fez, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Grandes médicos e pesquisadores dizem que não adianta refazer, tentar mudar, tentar também diferenciar o sexo biológico, porque homem e mulher são distintos, são diferentes. Deus nos fez assim, no nível celular, no nível molecular. Não adianta tentar esconder, a verdade sempre virá à tona. Nós somos diferentes, tanto do cérebro ao coração, dos pulmões às articulações. Quando estivermos doentes e precisarmos fazermos ali uma cirurgia, o médico precisará recorrer qual sexo biológico original, para que o tratamento indicado, o melhor tratamento, possa ser feito. Louvemos a Deus pela sua maravilhosa criação. Ele fez macho, ele fez fêmea, ele fez homem e mulher totalmente distintos para a honra e glória do seu nome.
A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Tainara e hoje nós vamos falar sobre o corpo humano, um testemunho da glória de Deus. Irmãos, o corpo humano não é apenas uma estrutura biológica, é um poema divino escrito pelo dedo do Deus Criador. É por isso que o salmista, extasiado diante desse mistério, declarou: Tu me formaste no íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, 13 e 14. Cada célula do seu corpo é uma assinatura do Eterno. Cada batida do seu coração é um hino silencioso que proclama a majestade do nosso Deus. É por não entender essas verdades contidas nas Escrituras que os gregos da antiguidade exaltavam o corpo e suas esculturas, enquanto os romanos glorificavam a força nos gladiadores. Mas nenhum dos dois estavam certos, porque a verdadeira beleza ou a força do corpo não está em sua forma, mas sim na sua origem. E é isso que nós vamos descobrir. A verdade por trás da importância do corpo humano é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como narra Gênesis 1:27. Nós não somos acidente cósmico, nem fruto do acaso. Somos um projeto intencional de um Deus soberano, que gravou em nossa carne, em nosso espírito, a marca da eternidade. E é por isso que cada detalhe da nossa existência revela ordem e propósito. O cérebro, com seus bilhões de neurônios, governa pensamentos e sentimentos de maneira tão complexa que até os maiores impérios da ciência se curvam diante do mistério. E o sistema imunológico, que como uma sentinela silenciosa protege-nos contra os inimigos invisíveis, lembrando-nos de que fomos criados por alguém que se importa com a nossa preservação. Os nossos olhos percebem milhões de cores e formas, os ouvidos distinguem nuances de sons e a pele, que mesmo ferida se regenera. Tudo isso testifica: fomos moldados com precisão sobrenatural. Tudo testifica, nós somos moldados com precisão sobrenatural. Tudo isso é maravilhoso, não é mesmo? Mas ainda assim, há algo maior do que a perfeição anatômica do nosso corpo. E o que vem a ser isso? O fato de que o corpo humano é o templo do Espírito Santo. Ou seja, nós não somos apenas uma matéria. Isso significa que cada respiração, cada passo, cada batida do nosso coração carrega uma dimensão espiritual. A vida que corre em nossas veias não é apenas sangue, é a prova que fomos soprados pelo fôlego do próprio Deus. E diante dessas informações, vemos um cenário que nos corta como uma espada. Esse corpo que foi criado para a glória do Deus Altíssimo tem sido tantas vezes entregue às paixões da carne, ao pecado que degrada, à vaidade que corrompe. Quantos têm usado aquilo que Deus fez para a sua glória como um instrumento de escravidão? Meus irmãos, mas isso não é de hoje. Paulo advertiu os coríntios: vocês não pertencem a si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque esses irmãos queriam fazer conforme as suas próprias vontades, aquilo que bem deliberavam sobre o seu corpo. Mas, irmão, você não é fruto de uma geração perdida, você é fruto do propósito de um Deus eterno. Cada célula do seu corpo clama que você tem um dono. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Não viva como quem não tem destino. Não entregue o templo a ídolos modernos como prazer, vício, dinheiro, orgulho. Você não foi criado para o pecado, mas para carregar a presença de Deus. O mesmo Deus que te formou é aquele que te chama. Seu corpo é frágil, mas a sua alma ela é eterna. O corpo morre, mas o espírito viverá diante de Deus. E naquele dia, cada batida do seu coração que você gastou aqui nessa terra será cobrado diante do trono do Altíssimo. Então, faça a sua escolha hoje. Consagre o seu corpo, entregue a sua vida e seja um templo para a glória de Deus. Sobre a formação integral, individualizada, Deus fez todos a partir de um homem, Adão. Mas isso não retira de cada um a sua individualidade. Cada ser humano é uma obra
primas das mãos do Criador, do próprio Deus, que foi criado em forma espírito, alma e corpo. Esse processo se dá pela forma da procriação. Cada ser humano é uma obra única da criação do próprio Deus, que forma o espírito, a alma e o corpo. Esse processo se dá conforme a procriação da união do homem e da mulher, como nós já ouvimos anteriormente, macho e fêmea, que o próprio Deus estabeleceu pelo relacionamento íntimo do homem e da mulher. Vemos na palavra de Deus, em Gênesis 4:1, que conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Ainda em Gênesis 25 e 22, a parte A, falando sobre a gestação de Rebeca, nós temos registrado: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Aqui fala da luta de Esaú e Jacó antes do nascimento. Temos aqui falando claramente da existência da vida humana completa, corpo, alma e espírito, desde o ventre materno. As Escrituras mostram claramente que o feto não fica inerte no ventre da mãe. Ele é capaz de agir, de reagir, de expressar sentimento, o que demonstra de forma clara e evidente a existência de um ser completo em formação. Temos registrado em Lucas 1,15, quando o anjo aparece a Zacarias e ele diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aqui Lucas fala, relatando sobre João Batista, sendo cheio já no ventre da sua mãe. Ainda em Lucas 1,41, a parte B, quando Maria chegou na casa de Isabel, sua prima, a criancinha saltou no seu ventre. Está registrado nas Escrituras, comprovando toda essa individualidade na formação integral do ser humano. Alguns estudiosos falam sobre essa gestação, que nas primeiras semanas, entre a primeira até a terceira, o feto é microscopicamente visualizado. Mais para frente, a partir das terceiras semanas, já é comprovado que esse feto, eles têm todo o sentimento e a percepção externa de todo o movimento da sua mãe. A mãe passa a perceber essa criança que está gerada e a sentir, comprovando o que nós lemos nas Escrituras. Vale ressaltar que essa realidade biológica e espiritual revela a perversidade e a gravidade da interrupção precoce desse processo de vida, que tanto buscam legalizar. Existem movimentos que estão em defesa desse violento ato sobre a interrupção da vida, liderado por feministas que popularizam a frase "meu corpo, minhas regras", ignorando de que o feto formado é um novo corpo, um novo indivíduo pleno e único, criado à imagem e semelhança de Deus, e que está sendo formado no ventre materno. No entanto, levanta questões éticas e muito significativas moralmente, quando a jornada de um ser concebido é terminada antes que ele possa se desenvolver. Isso contraria a visão bíblica de que a vida é um dom a ser protegido desde o início de tudo. A constatação da vida plena
dessa vida plena humana em formação no ventre, aponta para a sublimidade e sensibilidade da maternidade. Missão que precisa ser cumprida com profundo amor, dedicação, cuidado e proteção. E no temor do Senhor, com consciência de conduzir um ser vivente, criado à imagem de Deus. As Escrituras nos apresenta Deus como grande tecelão da vida. Ao criar o homem, ele não apenas formou o corpo do pó da terra, mas ele entrelaçou cada detalhe com a sua perfeição, como quem tece uma obra-prima. Nós vamos ver o salmista declarar, através do Salmo 139, de 13 a 14, Tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo admirável e especial. O ato de tecer exige paciência, cuidado e intencionalidade. Da mesma forma, Deus não fez o ser humano de forma descuidada e apressada. Cada célula, cada órgão, cada detalhe, cada traço do seu caráter foi criado sob o olhar amoroso de Deus. Ele alinhavou os fios da existência de modo único, para que ninguém seja igual ao outro. Assim como o tecelão escolhe os fios e as cores da sua obra, Deus escolheu colocar no homem a sua imagem e a sua semelhança. Sendo assim, nós fomos criados para revelar, para refletir a beleza do Criador, para sermos testemunhos vivos da sua glória. Enquanto Gênesis está narrando de forma espetacular a criação única de Adão, o pai aí dos viventes, e a mãe Eva, mãe de todos os viventes que se seguiram de forma extraordinária, única, e como foi dito, cada um foi criado macho e fêmea de forma diferente, ambos criados por Deus, ambos foram alvo da ação e da atenção de Deus. Agora Davi está dizendo, quando macho e fêmea se relacionaram e agora há uma gestação, Davi está louvando a Deus pela forma maravilhosa, como no ventre, o que parecia, talvez poderíamos dizer, mas agora não há nada de espetacular no ventre. Davi no Salmo 139 está assistindo, entusiasmado, cheio de louvor e gratidão no seu coração, pela forma maravilhosa e terrível como ele estava sendo formado no ventre. Ele estava dizendo que além de lindo, além de exuberante, havia um modo tão especial que Deus o conhecia antes que ele viesse a existir. Ele o conhecia quando ele ainda era só uma massa informe. Deus já escrevia no seu livro sobre ele. Olha, entender que você é alvo do diário de Deus te confere uma dignidade especial. Saber que mesmo no ventre você não é mais um. Isso daria um sentido à vida. Hoje no mundo, como foi dito, que tantas interrupções de gravidez, onde se perdeu a capacidade de admirar a gestação, de ver o espetáculo da vida acontecendo nesses 9 meses, a mão do Criador, a glória de Deus agindo nesse processo. Davi está dizendo que a compreensão correta de como fomos criados, traz para nós um sentimento legítimo de adoração, de gratidão, de louvor a Deus. Davi está dizendo, eu te louvo, Deus, eu dedico honra, glória a ti pela forma maravilhosa e terrível ao mesmo tempo, inexplicável pela qual eu fui formado. E a complexidade da vida, saber que Deus pensou em você, escreveu sobre você antes de você nascer, dá uma dignidade, um propósito de vida, uma identidade inabalável. A nossa história é a história de quem um dia foi barro, depois foi chamado a ser vaso, mas agora nós somos templo. Templo do Deus vivo, o Espírito Santo habita em nós. Deus escolheu, foi da escolha de Deus que o Espírito Santo habitasse
em nós. E isso nos confere uma dignidade especial. A própria encarnação do Cristo ofereceu ao corpo humano uma dignidade imensurável. Jesus não veio em forma de espírito, está entre nós. Ele tomou essa forma física que foi dada aos homens. Ele foi o segundo Adão, representado como nós. Ele ressuscitou depois, mostrando que o nosso corpo, que vai ser semeado em corrupção, um dia vai se levantar incorruptível. O nosso corpo não é um problema. O nosso corpo foi feito templo e ele é para a glória de Deus. Entender isso vai te curar de traumas. Entender isso vai te curar de complexos de inferioridade. Entender isso vai te fazer ter propósito de vida, ter sua identidade firmada. O diabo vai fazer tudo para roubar de você essa convicção, mas assente a sua fé diante da verdade que você é uma obra pensada, exclusiva, criada. A sua história está escrita no céu. Deus pensa, escreve e planeja a respeito de você. As teorias modernas, mesmo as filosofias antigas, que tiram do homem a sua origem real, da criação divina, nos tornando criação divina, roubam de nós também todo o sentido da vida, todo o sentido da dignidade. Você não é obra do acaso, você não provém do macaco, você é uma obra de arte. O seu autor, aquele que pensou em você, que te criou, o artífice, o grande tecelão, é o Deus criador de todo o universo. Ele também experimentou. Jesus veio, Deus, a segunda pessoa da Trindade, e experimentou todas as fragilidades desse corpo, mas também experimentou o primeiro, o primogênito, o que ressuscitou e experimentou esse corpo glorificado. Também é um alvo para nós. O seu corpo ainda aguarda a glorificação naquele grande dia. Você tem um propósito, você tem um destino. Olá, queridos. Vamos hoje falar um pouco sobre a maravilha do corpo humano. A Bíblia diz que Deus criou o homem. O salmista diz que de uma forma maravilhosa e extraordinária fomos feitos por Deus. Enquanto a cosmovisão dominante, a teoria da evolução materialista e baseada no naturalismo, ela é uma teoria anticristã e ateísta que não admite que Deus tenha criado o homem do pó da terra. Ela diz que nós somos resultados de bilhões de anos, de processos cegos e mutações aleatórias. Já as Escrituras vê o corpo humano, o ser humano, como a obra-prima da criação. O corpo humano é uma máquina perfeita. Nada comparado existe no mundo criado pelos homens. A complexidade e a grandiosidade da informação usada, do processo usado por Deus para criar o homem, somente uma mente poderosa e totalmente sábia poderia ter criado um ser tão extraordinário e um corpo tão maravilhoso como é o nosso corpo. Ele jamais poderia ser um processo aleatório, um processo químico e cego, sem uma mente brilhante para construir tudo do jeito que foi pensado, de forma tão organizada e funcional. Cada aspecto, desde a micro e a macro visão do corpo, são extraordinários e muitos deles são desconhecidos ainda do homem, já que a ciência não conhece tudo sobre o corpo humano e constantemente novas pesquisas acabam sempre confirmando que uma mente poderosa, infinita e eternamente sábia criou o ser humano. Cada célula do nosso corpo, das mais de 100 bilhões de células, cada um com o seu núcleo, com o DNA, com uma função específica, criada, preparada, organizada para funcionar em um sistema de organização, de armazenamento, de gerenciamento, distribuição, de logística, de controle do corpo, como nenhuma outra fábrica
ou nenhuma outra invenção tecnológica do homem jamais se aproximou. Não há nada no mundo dos homens, nenhum computador que tenha a capacidade infinita de armazenamento que tem o nosso cérebro, ou a capacidade de operar em sinapses de forma tão combinada, de forma tão organizada, criada, pensado para cada coisa acontecer em seu devido lugar, do jeito mais correto possível e inimaginável, foi feito por Deus para que tudo funcionasse para a sua glória. O nosso DNA, criado por Deus, que é uma descoberta recente, com menos de 70 anos, é um sistema avançadíssimo de codificação de informação como nunca visto em toda a história da humanidade e jamais será criada pelo homem algo tão extraordinário assim. A quantidade extraordinária de informação do nosso DNA, codificado, armazenado e teleguiado por um sistema de controle de gestão que o corpo faz, de autopreservação, de autoconserto, de autorreparação, de manutenção, de produção de energia, e a quantidade de codificação de dados e informações que o nosso corpo segue riscamente em cada bilhões de células, em cada trilhões delas. Essas informações estão codificadas, organizadas para funcionar de forma completa. Cada parte do nosso corpo, seja da ponta do dedo, ao do dedão ou da cabeça, funciona perfeitamente de um jeito organizado, com uma quantidade de informação que nenhum computador até agora conseguiria armazenar essa quantidade de informações. O DNA consegue absorver informações que ainda a ciência não criou pendrive ou qualquer outro sistema de armazenamento que pudesse conter a quantidade infinitas de informação que o meu e o seu corpo possuem. Deus dotou o homem da imago Dei, da sua imagem, da sua semelhança e de autoconsciência. O homem é o único ser que tem consciência da sua existência. O homem é o único ser que consegue pensar, administrar, criar, fazer coisas, viver de um jeito inteligente e autoconsciente. O homem é o único ser que consegue se relacionar consigo mesmo, com os outros e com Deus e com o ambiente, porque foi criado para isso por causa da sua condição de consciência e a sua condição de autoconsciência. Esse homem é consciente da sua existência, consciente de seu corpo, da vida que vive e daquilo que gira a seu redor, que é o universo criado por Deus. Deus dotou o homem de racionalidade e da capacidade do pensamento abstrato, o mundo da imaginação, o mundo das ideias, que Deus dotou a capacidade da mente humana, é capaz de criar as coisas mais fantásticas e mais extraordinárias que se possam pensar. É por isso que nós vemos beleza em tudo aquilo que o homem cria e faz, porque Deus dotou o homem dessa capacidade racional, um ser pensante e extraordinário. Nenhum animal consegue construir nada, por mais simples que seja. Se você pegar uma caneta simples como esta, nenhum animal terá condições de fabricá-la. Nem mesmo um pregador de madeira que nós usamos para fixar a roupa poderia ser criado por qualquer outro ser que não seja o homem, a quem Deus dotou dessa criatividade e de uma imaginação tão extraordinária e infinita. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, ou seja, tudo o que o homem faz, ele tem os traços, a imagem e a semelhança de Deus em nós. A linguagem complexa e extraordinária que Deus deu ao homem, coisas que os animais não têm. Os animais não têm uma língua pela qual eles se comunicam. Não há uma língua de cachorro, não há uma língua de qualquer outro animal. Só o homem tem capacidade de codificar a linguagem, de se comunicar, de expressar com exatidão. Quando Deus criou Adão, Deus dotou Adão de toda a capacidade. Adão não nasceu aprendendo a falar, ele já foi criado com uma capacidade mental extraordinária para falar,
para aprender e para entender todas as coisas. Ele acabou de ser criado e já que ele foi criado maduro, pleno, adulto e numa capacidade intelectual extraordinária antes do pecado, Deus o deixou dar nome a tudo quanto foi criado, ou seja, plantas e animais dos milhões de tipos que existem, foram colocados nomes por Adão e até hoje esses nomes prevalecem, mostrando que Deus criou o homem com uma capacidade de organização da linguagem, de codificação da linguagem. Não importa qual tipo de língua nós falamos, elas são intercambiáveis e quando nós analisamos todas as línguas do mundo, elas tiveram uma origem única, porque os sinais gráficos estão em todas elas, mostrando que a mente humana teve um início único, a quem Deus dotou Adão para falar uma linguagem em que nós pudéssemos nos comunicar, escrever livros, criar literatura, nos comunicar e podermos viver uma forma plena e harmônica, porque assim Deus pensou para o homem. Deus criou o homem com um princípio de moralidade e de espiritualidade. Um homem com a capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, de julgar, de avaliar. Um homem cuja lei de Deus foi escrita em seu espírito, na tábua interior de seu coração, que é no nosso homem material. Todos os homens de qualquer época, de qualquer nação, em qualquer momento da história, sempre tiveram os mesmos princípios éticos. De forma universal, as pessoas sempre aceitaram que matar é errado, mentir é errado, trair a esposa é errado, desobedecer pai e mãe é errado, cobiçar coisas dos outros é errado, levantar um falso testemunho é errado. A lei de Deus está guardada em todos os nossos corações, porque Deus dotou o homem de uma capacidade livre de escolha, que é a nossa moralidade, que é baseada no nosso livre arbítrio, que é a nossa capacidade de fazer as escolhas certas ou erradas. Deus também dotou esse homem de espiritualidade em qualquer lugar da história onde foi encontrado o vestígio da existência humana. A coisa que mais se aprende sobre qualquer raça que é descoberta é que todos eles eram pessoas religiosas, mostrando que o homem é essencialmente um ser religioso, porque ele foi criado para ter comunhão com Deus, por isso ele busca o divino, o grandioso, o espiritual, seja Deus ou outros falsos deuses, porque de forma inata o homem foi criado para ter uma comunhão com Deus e um relacionamento pessoal com Ele. Quando você estuda o DNA mitocondrial e os cromossomos, ou seja, analisando o DNA da mulher, daquilo que se chama a Eva mitocondrial, já que só a mulher possui esse cromossomo, e o cromossomo Y que está no homem. Quando se analisa a diversidade dos DNAs, percebe-se que o homem é um ser jovem e a estrutura desse estudo se encaixa perfeitamente com o tempo da criação de 6 a 7 mil anos atrás e acaba enfatizando as verdades das Escrituras, que Deus criou Adão e Eva e a partir de Adão e Eva todas as nações surgiram, mostrando que Deus criou a raça humana, que Deus criou o ser humano, e isto não foi obra da evolução, não é obra de bilhões de anos atrás, e que a criação do homem é recente, e isto foi pensado e criado pelo nosso Deus, conforme diz as Escrituras. Deus criou o homem do pó da terra, e toda a composição do nosso corpo vem da composição dos elementos da terra. Ou seja, Deus usou o pó da terra, como diz em Gênesis, para fazer aquele boneco e soprar nele o sopro divino, o Espírito, para que se tornasse alma vivente. De forma singular, Deus criou o homem, Deus criou a humanidade. Paulo, pregando em Atos 17, diz que de um só sangue Deus fez toda a humanidade, ou seja, de Adão, toda a humanidade foi criada. Então, nós não temos elos na criação.
não foi o homem sápia, não foi o homem de Neandertal. Não, o homem foi criado já maduro, pleno. Esse homem não saiu por aí caçando, fazendo gugu dadá. Esse homem já foi criado inteligente, já preparado para fazer uma vida em família, em cidade e desenvolver-se para poder viver de forma mais digna. Todos nós somos constituídos do mesmo DNA. Todos nós somos parecidos 99,9%. O que diferencia é a nossa fisionomia um do outro, o que nos torna distinto uns dos outros. A cor da pele é definida por outras questões e não pela questão do DNA, mostrando que todos os povos, não importa seus traços, surgiram do mesmo casal que era Adão e Eva. Deus criou o corpo humano e Deus dotou esse corpo da alma e do espírito, essa nossa parte material que nos capacita a sermos uma pessoa completa. A partir de Adão, toda pessoa que nasce traz os mesmos traços de seus ancestrais. Adão não era um macaco. Aliás, jamais o homem poderia ter vindo do macaco, já que a estrutura dele não se parece em nada com aquilo que é o homem e o seu DNA diferem demais do nosso DNA. O homem não sofreu mutação como ensina a ciência. O homem foi criado por Deus maduro e esse homem exige assim. Desde os primeiros vestígios que nós conhecemos dos homens, os homens são inteligentes, são capazes, são articulados e foram criados completos como nós vivemos hoje. Embora a gente evoluiu no conhecimento, aprendeu muitas coisas, mas os homens iniciais não eram nem menos nem mais inteligentes do que nós, porque tinham as mesmas capacidades que nós temos hoje. O corpo humano não deve ser depreciado, como muitas heresias tentaram depreciar o corpo humano. Ele foi criado por Deus e o princípio que rege o corpo está escrito por Paulo em 1 Coríntios 10, que tudo que a gente fizer por meio do corpo ou por palavras, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Eu fui criado, você foi criado para que o nosso corpo pudesse glorificar a Deus. Ele foi pensado por Deus e ele é guiado pela palavra de Deus. Os princípios absolutos das Escrituras é que norteia o comportamento, é que norteia a nossa capacidade de agir e de fazer. A Bíblia é a regra de conduta e de fé daqueles que creem em Deus e que obedecem a Jesus Cristo. Deus criou os homens para viver em comunidade. Por isso, a igreja foi pensada assim antes da eternidade, para que nós, seres humanos, vivêssemos debaixo da comunhão da igreja. Jesus Cristo veio para salvar o homem que havia pecado, que transgrediu a lei de Deus por causa das suas escolhas morais que desobedeceram a palavra de Deus. Agora, Jesus Cristo morreu, ressuscitou dos mortos, pagando o preço pelos nossos pecados. E aqueles que agora creem em Jesus Cristo vivem em comunidade, servindo uns aos outros, trabalhando para o reino, vivendo uma vida de piedade, de dedicação e de entrega ao reino de Deus. Em último lugar, toda essa maravilha da criação do corpo humano foi criado para um relacionamento pessoal com Deus. Na ressurreição dos mortos, nós voltaremos a ter um corpo perfeito, que não mais morre, que não mais adoece. Um corpo criado para viver eternamente no novo céu e na nova terra. O pecado não frustrou o plano de Deus. Deus recriará o nosso corpo por meio da ressurreição dos mortos e, outra vez, nos recompensará com a nova vida no novo céu e na nova terra, que é uma criação feita para viver eternamente no estado perfeito com Deus, sem nunca mais pecar, sem todos os problemas e os sofrimentos que nós vivemos hoje por causa do pecado. Então o homem foi projetado para uma comunhão com Deus, para um relacionamento pessoal com Ele por meio da oração, por meio das Escrituras e por meio de uma vida piedosa. Eu e você somos convidados a nos relacionar
com Deus e uns com os outros, conforme orienta os absolutos morais e espirituais das Escrituras. A Bíblia é a nossa condução certa para uma vida que honra a Deus, de relacionamento, porque Deus criou esse homem com toda essa capacidade extraordinária e inimaginável e até mesmo desconhecida em grande parte da ciência, para que esse homem pudesse ter a estrutura para ter um relacionamento pessoal, real e autêntico com o seu Criador. Que Deus possa instruir você e que possamos ser tomados por essa graça maravilhosa, para que o nome de Jesus Cristo, aquele que se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, Jesus, que era Deus e é Deus, se tornou homem para que pudesse nos salvar, para que pudéssemos viver uma vida de relacionamento com Ele aqui e na eternidade. Deus abençoe você. Para ver um culto completo, é preciso o envolvimento de corpo, alma e espírito. Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes levamos o corpo para o culto, mas o culto ali não acontece, o corpo não está envolvido com a adoração, com o louvor, com a pregação da palavra e tudo mais o que está acontecendo. Desde os tempos antigos, nós vemos os desafios que a igreja primitiva enfrentava. Quando eles foram expulsos das sinagogas, dos templos, tiveram que se reunir nas casas uns dos outros. Mas hoje, o nosso desafio é a tecnologia. É o uso excessivo do telefone celular e de mais aparelhos que tem tirado a nossa atenção durante o culto. Um culto divino é um culto de contemplação, é um culto de envolvimento. Devemos tomar muito cuidado, não somente a mídia, mas os demais irmãos. Muitas vezes está visível o uso flagrante de celulares durante as ministrações e todas as demais coisas que estão ocorrendo durante o culto. São selfies, temos também fotografias, filmagens e o culto. De fato, realmente está acontecendo? Devemos refletir. Será que não estamos entrando no modismo e na onda da virtualização aí da internet, das redes sociais, durante o nosso culto? Devemos tomar muito cuidado. E que nós não venhamos trocar o culto presencial pelo culto online. Que você saiba que o culto online ele é apenas para casos urgentes, quando de fato você não pode estar na comunhão com os demais irmãos. Então nós nos valemos desse instrumento que veio para somar, mas ele não substitui o culto presencial. O que nós vivenciamos na comunhão com os demais irmãos não está disponível. Então não faça como muitos têm feito equivocadamente, uma prática de assistir culto em casa. Isso certamente vai minar sua fé. E que hoje nós possamos entender que o seu corpo cumpre um fim máximo, que é glorificar a Deus. Então que o nosso corpo sirva como expressão real daquele que carrega a presença do Espírito Santo. Isso vai te produzir santidade, temor e vai te conduzir, por fim, à vida eterna. Então, que nunca percamos de vista que somos templo e que estamos a caminho de encontrar com o nosso grande Criador. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios,
Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora nós chegamos ao momento das perguntas e respostas, para ver se vocês conseguiram absorver o conteúdo. E vamos para a primeira pergunta. Que versículo expressa a criação do corpo humano e a admiração de que somos obra de Deus? A. Do pó da terra fez o Senhor o homem. B. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. C. Cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. D. Eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Tempo na tela. Tempo esgotado e a letra correta é a letra D. Eu te louvarei porque de modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Pergunta de número 2. A lição mostra que o corpo humano foi formado de algo simples, mas muito significativo. Que origem é essa? A. Da água e do barro, como símbolos da fragilidade da vida. B. Do pó da terra, recebendo a vida direto do sopro de Deus. C. De elementos cósmicos, como fogo e vento, num processo místico. D. Da fusão entre luz e trevas, como lenda de origem espiritual. Tempo na tela.
E a resposta correta é a letra B, do pó da terra, recebendo a vida direto do sopro de Deus. Terceira pergunta: por que a formação do corpo humano é extraordinária, se sua matéria-prima é tão comum? A. Porque Deus, em sua sabedoria, transformou algo simples em um organismo perfeito e extraordinário. B. Porque a evolução natural o tornou sofisticado com o tempo. C. Porque sua essência veio de dimensões celestiais ocultas. D. Porque nenhuma explicação científica consegue revelar seu mistério. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A, porque Deus, em sua sabedoria, transformou algo simples em um organismo perfeito e extraordinário. Quarta pergunta. Davi descreve como é a ação de Deus ao formar o corpo, ainda no ventre materno. De que maneira? A. Como um escultor que dá forma à pedra bruta. B. Como um arquiteto que projeta cada detalhe de uma obra grandiosa. C. Como um tecelão que entrelaça cada fio com cuidado e precisão. D. Como um pintor que colore uma tela com paciência e beleza. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra C. Como um tecelão que entrelaça cada fio com cuidado e precisão. E agora vamos para a quinta e última pergunta. Qual deve ser a postura correta do cristão em relação ao corpo? A. Reconhecer que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com equilíbrio. B. Valorizar apenas a parte exterior do corpo, esquecendo o que ele representa diante de Deus. C. Usar o corpo para buscar realizações e prazeres, mesmo que isso comprometa os princípios de Deus. D. Tratar o corpo como algo separado da fé, como se não tivesse ligação com a vida espiritual. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra A. Reconhecer que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado com equilíbrio. E esse foi o nosso momento de perguntas e respostas. Voltamos agora para a finalização da nossa aula. Estamos finalizando a nossa aula, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela obra maravilhosa que é a tua criação, que foi criada, Pai, com propósito para cumprir aqui nesta terra. Te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua obra é perfeita, Pai. Ó, Pai, que possamos fazer tudo para a tua glória, para a tua honra, tudo aquilo que venhamos fazer possa glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos! A paz de Cristo! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. A paz do Senhor. Sou Rosemary. Ué, sou eu? Curtir e se inscrever no nosso canal. Para de palhaçada, Elizabeth. Para nada
Errei. Ui. A igreja. Glória! Glória! Ô, Lucas! Ô, Lucas! Você vai fazer o fechamento. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?